Shalom Adonai. Não poderia jamais, meu amado, minha amada, de ir para o meu repouso, que é normal, descansarmos o corpo depois de um dia um tanto conflitante, né? Porque é um dia fora da normalidade, é um dia em que as atividades elas acabam caindo numa rotina e te levando, de certa forma, a vivenciar uma situação inusitada. Quiséramos nós estarmos dentro de uma rotina normal, indo e vindo para o trabalho, cumprindo nossas atividades, mas o isolamento social nos impõe, na verdade, algumas restrições. Mas é importante entendermos que mesmo em meio às restrições, a hora de refletir sobre a situação que estamos vivendo se faz necessária. E eu gostaria de meditar e dividir com você rapidamente algumas verdades que têm norteado a nossa caminhada, que têm sido até marcos e que têm sido até mesmo divisores de águas na nossa vida. Então é importante nós nos posicionarmos de uma forma em que consigamos vencer algumas barreiras, alguns obstáculos que nos são impostos. E um desses maiores obstáculos que estamos vivendo nos dias atuais se chama invisibilidade social. O que significa isso, pastor? Vamos lá, trocando e trazendo para a realidade. Você já parou para pensar naquelas pessoas que exercem funções como profissionais da área da saúde? Já parou para pensar no gari que recolhe o lixo? E quase 2 vezes por semana aqui eu tenho contato com ele subindo esse morro debaixo do sol ou da chuva e descendo com o lixo que ele acaba de recolher. Você já parou para pensar no servente de obra? Você já parou para pensar no ajudante? Naquele profissional que ele é conhecido apenas pelo uniforme que ele usa? Isso. Aquele profissional que passa desapercebido, que nem mesmo nos preocupamos em chamá-lo pelo nome, mas apenas identificamos ele como o gari, como o garçom, como o ajudante, como o servente, enfim, a lista ela se estende. Você sabia que teve um doutor em que ele viveu 10 anos vestido de gari, convivendo com um gari, realizando as atividades de um gari, e escreveu um livro como fruto da extração desse trabalho, dessa vivência dele nesse convívio social, para tentar reproduzir o sentimento que essas pessoas elas carregam dentro do peito. Pessoas que se sentem assim à margem da sociedade, que não se sentem incluídas pela sociedade. Pessoas que sabem da importância que têm pelo cargo que desempenham, pela função que exercem na sociedade, e que se não fosse elas, nós estaríamos num caos, num verdadeiro caos. Mas que só são vistas, conhecidas pelo uniforme, pelo crachá ou pela identificação de forma grupal. O gari ou o profissional da saúde. Mas é importante que você entenda que diante de uma realidade como essa, há esperança, porque essa tem sido a nossa proposta. No meio de tanta confusão, de tanto conflito, trazer sempre uma dose de esperança em tempo oportuno. Eu não poderia jamais deixar de dividir essa certeza, essas verdades que Deus ele colocou em meu coração nesta noite, no cair da noite. Para essas pessoas, quem sabe eu estou falando para pessoas como essas, que está se sentindo também incluído nessa invisibilidade social. Quem sabe você já, por algum ou por alguns, foi descartado, colocado ao lado. Essa semana mesmo eu desci e fui lá embaixo resolver uns problemas de urgência e um rapaz me abordou na beira do carro e ele falou: olha, se eu não tenho um dinheiro, um trocado, alguma coisa que possa me ajudar para mim fazer uma refeição, porque você sabe, né? Nós moramos na rua e quem mora na rua vive assim. Isso reflete uma realidade também. Aqueles que vivem à margem da sociedade, aqueles que não são vistos como pedintes, são vistos como mendigos, são vistos como mais um que vem pedir,
que vem buscar ajuda, socorro e até nos desperta assim uma certa curiosidade, é para comer realmente, não é para comer, enfim, são sem tetos, são sem lares, são, apesar de estar numa pátria, como se não tivesse, como se essa pátria não os abraçasse. Mas tudo isso, pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar numa realidade. Liberar primeiro uma palavra sobre a sua vida, uma verdade que Deus queimou o meu coração no cair desta noite. A medida de Deus, ela não é como a nossa medida. Então entenda isso. A medida de Deus, ela não é como a nossa medida. Pastor, onde o senhor quer chegar? No livro de Lucas 22, versículo 24, a palavra de Deus vai nos ilustrar um episódio aonde os discípulos, eles iniciaram uma discussão a respeito de quem seria ou quem deveria ou quem teria o privilégio de ser colocado numa posição de destaque, de se assentar à direita ou à esquerda de Jesus Cristo. Então veja bem, houve confusão no meio dos discípulos para saber quem seria o melhor, quem seria o maior, quem seria o menor. Então me entenda aonde eu quero chegar, porque isso reflete uma realidade hoje na nossa convivência social. Na verdade, nós sabemos que a sociedade, ela por si só acaba se fechando em grupos, não é verdade? E esses grupos, de certa forma, em sua maioria, eles levantam a bandeira de que são grupos para incluir, são grupos para alcançar, são grupos para defender uma bandeira. Mas o que nós vemos como produto final de cada grupo é que se tornam grupos fechados, grupos que acabam excluindo aquele que deveria incluir. Então, se é um grupo, um círculo fechado, fica difícil se romper. E a cada dia que passa, mais pessoas, por serem rotuladas, invisibilidade social, sim, identificadas como rótulos, são rotuladas e por receberem esses rótulos, elas são excluídas deste grupo. Então, vem comigo aqui para a gente entender um pouco mais, para levar para essa realidade. Era uma realidade dentro dos discípulos. Estavam aprendendo, está registrado aqui para que sirva de ensinamento pedagógico de Cristo a nós outros que hoje aqui estamos. Os dias são outros, os tempos são outros, mas as verdades permanecem. E os relacionamentos sociais que se estabelecem, também eles continuam formando grupos, desmontando grupos, incluindo e excluindo pessoas e rotulando pessoas. Mas eu quero liberar mais uma palavra que tem um poder extraordinário para mudar situações, para gerar em você uma fonte de motivação. Não se trata aqui de uma palavra motivacional ou de autoajuda. Não, pelo contrário. Receba isso como uma palavra inspirada. Louvado seja Deus por isso, porque passamos por situações, somos colocados contra a parede com uma situação como essa, uma situação de conflito, e temos a certeza que de lugar nenhum virá o socorro a não ser dos céus. Então é hora de você entender. Então entenda essa palavra. Venha comigo. Você existe. Pastor, eu sei que eu existo, eu respiro, eu penso. Já dizia um filósofo conhecido como o filósofo do pragmatismo, Nietzsche, que ele afirmou, olha, se eu penso, eu logo existo. Então entenda bem comigo. Logicamente, você pensa, você respira, você sente até dor se alguém te causar algum incômodo, sente fome, não é? Você crê até que existe uma alma dentro de você, tem sentimentos, coração que pulsa. Então, logicamente, você existe. Mas quantas das vezes você foi posto numa posição, num lugar em que tentaram provar ou mostrar a você que você não faz diferença nesse lugar? Te colocaram numa situação em que despertou dentro de você uma raiz de amargura, tentando te levar para o ostracismo e fazer você acreditar que você existe sim, quem sabe no papel, quem sabe no rótulo, quem sabe por trás do uniforme, mas não existe realmente como pessoa que mereça ser incluída, que mereça participar, que mereça ser ouvida, que mereça falar, que mereça também compartilhar daquilo que está sendo servido ali. Então entenda, a primeira palavra que eu quero liberar para você, que vai mudar
todo o cenário da sua vida. Jeremias 1, versículo 5. Creia, você existe. Veja bem o que o Senhor falou a Jeremias. Antes que te formaste no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então veja que palavra extraordinária. Antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Amados, pastor, mas foi uma palavra direcionada ao profeta Jeremias. Amados, Deus, por sua presciência, o alfa e o ômega, o princípio de tudo, o onisciente, onipresente, onipotente, que nos criou, que nos conhece. Veja bem, entenda isso, você existe não porque alguém olha para você e afirma, ou te rotula, ou te chama pelo teu nome, ou te inclui, ou te exclui, ou julga você capaz ou incapaz. Não, você existe porque há um Deus, glórias a Deus por isso, que Ele declara que te conhece, que te conheceu antes que tu se formasse no ventre da tua mãe. Então guarde essa primeira palavra profética na sua vida, que você vai sentir começar a mudar o panorama da sua vida, começar a mudar esse cenário de desesperança, esse momento de incerteza, essa situação em que você se encontra agora, amargurado, abatido, enfraquecido, entristecido. Sim, é hora de acreditar no poder transformador das palavras que produz efeito para aquilo que ela é enviada. Amém? Então vamos comigo? Primeiro, você existe. Existe porque Deus dá testemunho a teu respeito. Glórias a Deus por isso. Segundo, você pode e deve se superar. Você já entendeu essa máxima? Eu tenho uma frase que eu costumo usar muito comigo mesmo, no espelho, nas horas de dificuldade, buscando uma superação. Eu costumo falar para mim mesmo: eu me supero. Glórias a Deus por isso. Você precisa reagir. Você precisa se desvencilhar dessas incertezas. Se você continuar acumulando mensagens contraditórias, mensagens que produzem um efeito negativo, se você começar a viver essa realidade, daqui a pouco você não vai conseguir mais respirar. Então é hora de você despertar, é hora de você acordar, é hora de você caminhar, é hora de você seguir em frente, amados. Louvado seja Deus por isso. Deus te deu o fôlego da vida, você está vivo? Glórias a Deus por isso. Você sente que existe? Glórias a Deus por isso. Então é hora de continuar a sua caminhada. É hora de você falar para você mesmo: eu me supero. Mas de que forma, pastor, que eu vou me superar? A palavra de Deus nos traz a referência de um homem conhecido como o apóstolo Paulo, que foi o maior plantador de igreja, o maior pregador, conhecido como o líder dos gentios, responsável por levar a palavra para os gentios. O que significa gentios? Povos que não eram incluídos e que foram incluídos no plano de salvação. Este homem, usado por Deus, olha bem o que ele relata aqui na sua palavra, no livro de Filipenses. Sei o que é estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Quem sabe você está exatamente se enquadrando nestas palavras. Você já passou fome? Você sabe o que é a dor da fome, a falta de alimento? Quantos pais de família agora estão à beira do desespero, não preocupados mais com o coronavírus? Não com essa bactéria, com esse vírus, não. Estão preocupados com o que vão colocar à mesa para sustentar os seus filhos. Quem sabe você também já sabe o que é passar fome, o que é ter abundância, o que é passar fartura. Mas entenda qual é o diferencial dessa palavra que eu gostaria que você extraísse e guardasse no seu coração. Entenda. O apóstolo Paulo aqui ele deixa bem claro: eu fui instruído. Então, ser instruído é a maior diferença, amados. E de que forma é essa instrução? A instrução é entender
Porque mais na frente aqui, ele vai fechar com aquele versículo que muito é usado hoje, em várias pregações e encaixado em várias situações, fora do seu contexto. Mas aqui o apóstolo Paulo resume: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então entenda, amados, você pode se superar, você deve se superar, mas entenda que assim como o apóstolo Paulo passou por situações difíceis, tanto de fome, de incerteza, desesperança, de fartura, com esperança, ele aqui afirma: eu posso todas as coisas em Cristo. Então ele foi instruído que em Cristo ele é nova criatura. Ele foi instruído que em Cristo ele pode todas as coisas. Ele foi instruído que em Cristo ele alcançará a vitória. Glórias a Deus por isso. Segurança, conforto, esperança. Glórias a Deus. Então entenda isso, porque nós precisamos ser instruídos nessa verdade. Ouvimos tantas informações que nos bombardeiam, mas informações cujas fontes acabam transtornando a nossa vida e nos lançando no caos. São os profetas do caos. Então é hora de você fechar os seus ouvidos para essas profecias que têm lhe lançado numa invisibilidade social e olhar para o poder da palavra. Você existe como plano de Deus, aleluia. Você pode e deve se superar e acreditar que ser instruído na palavra é confiar na providência de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro ponto: ter e manter bons relacionamentos. Então entenda, você não pode se asfixiar. Isso, você não pode se deixar ser levado para um aparelho respirador, aonde lá você não vai ter força, vai precisar de um aparelho mecânico para te manter a sua vida. Existem relacionamentos que são prejudiciais, assim como existem relacionamentos que nos ajudam. Então busque bons relacionamentos, busque quem está pronto para estender as mãos para te ajudar. Alguém que você se identifique, alguém que você possa abrir o seu coração, alguém que você possa pedir socorro, pedir ajuda, que vai te entender, que vai te compreender, que vai liberar uma palavra incentivadora, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança, uma palavra que vai funcionar como uma dose de esperança a cada dia na sua vida. Você precisa vencer. Veja bem que quantas vezes pessoas estão morrendo porque estão convivendo em grupos, estão em lugares onde o relacionamento estão mais excluindo ela do que incluindo. Acorde, desperte, antes que você precise parar no aparelho respirador. Entenda bem essa pequena ilustração: duas crianças brincando à beira da praia e elas construíram um castelo, e veio a onda e destruiu aquele castelo. E os pais, observando, acharam que a reação daquelas crianças seria de frustração, seria de tristeza. Não, mas foram surpreendidos, que aquelas crianças trataram aquilo tudo como brincadeira, e uma rindo para a outra. Elas novamente se abraçaram, pegaram nas mãos e começaram a construir de novo outro castelo à base de diversão e entretenimento. Então, relacionamentos sadios, amados, ele independe das edificações, eles independem das construções, eles independem das realizações. As realizações podem passar, as estruturas podem até ruir, mas a amizade daquelas crianças permaneceu firme. Então, bons relacionamentos vão permanecer firmes, vão te ajudar a vencer as frustrações, vão te ajudar a vencer os momentos de perdas, principalmente de ordem pessoal, familiar, sim, profissional. Então construa bons relacionamentos. Pastor, mas eu não sei como fazer. Dobre o seu joelho, ore a Deus, peça a Deus uma luz que Ele vai te direcionar. Ele vai colocar pessoas no teu caminho, Ele vai colocar pessoas na tua vida. Ele vai inspirar pessoas a também te ajudar. Ele vai edificar pessoas para também te edificar, porque isso é uma corrente, aleluia, por meio do Espírito Santo. Ele nos alcança. Pois Ele deseja, amados, que você vença, que você cresça. Aleluia! E para finalizar, eu gostaria que você entendesse, porque nós iniciamos falando da discussão dos discípulos a respeito de quem seria o maior.
Entenda, a medida de Deus não é como a nossa medida. Guarde isso no seu coração. A medida de Deus não é como a nossa medida. Oh, aleluia! Todo aquele que quiser ser grande aqui na terra, disse o Senhor, seja pequeno aqui. Você entendeu isso? Você entendeu essa palavra? Oh, aleluia! Aquele que quiser grande precisa ser o menor. Então, pastor, qual é o melhor lugar? Qual é a melhor posição que eu devo estar, que eu devo me colocar? Entenda, amados, que o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. A maior de todas as realizações é estar no centro da vontade de Deus. Quando você entender, amados, que o melhor lugar, que a melhor realização é estar no centro da vontade de Deus, você vai entender que a proposta de Cristo para os discípulos era: quem quer ser grande, que seja o menor. Quem quer ser mestre, tem que servir. Você existe porque há um plano de Deus a meu e a teu respeito. Antes da formação no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Mais um ponto: você precisa e deve se superar. Você tem essa condição, essa capacidade, porque Cristo que te fortalece. Terceiro e último, todo aquele que quiser ser grande, entenda a proposta de Deus para a minha e para a sua vida. A medida de Deus não é como a nossa medida. Então procura construir redes de relacionamentos que vão te ajudar e busque sempre nessas redes uma dose de esperança a cada manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, guarde a tua casa, guarde a tua família, abençoe teus relacionamentos, te inspire em nome de Cristo Jesus com essa palavra. Amém? Não poderia jamais deixar ir para a minha cama, meu repouso, sem dividir com você essa palavra. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Temos um projeto por meio deste canal, intitulado Uma Dose de Esperança a Cada Dia, no YouTube, e que desejamos que ele se estenda e que ele alcance tantos quanto o Senhor permitir. Por isso eu quero lhe pedir que você nos ajude. Quantas vezes você tem despendido o teu tempo para apoiar situações que já te causou frustração? Então creia, me ajude, que essa palavra precisa chegar a outros corações. Visite o nosso canal, ali ative o botão para você se inscrever, aperte o sino de notificações e receba uma dose de esperança a cada dia em tempos oportunos. E que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre. Lehi Taot. Bom, retornando o vídeo, essa aqui é uma pequena edição para que eu não mexesse no vídeo inteiro. Eu apenas fiz um acréscimo para corrigir em tempo hábil, lá atrás, quando eu me referi a Nietzsche e destaquei que ele era o autor da frase "penso, logo existo". Na verdade, esta frase quem pronunciou foi René Descartes. E René Descartes, ele tinha uma teoria de que o homem era como uma máquina, o corpo era como uma máquina e existia um fogo dentro do seu coração. Não sabia ele que esse fogo, para nós que acreditamos, que confiamos e que sentimos e buscamos e vivemos com a presença do Santo Espírito de Deus, para nós cristãos representa a chama ardente do Espírito de Deus dentro do nosso coração. Então busque essa chama. Agora, quando me referi a Nietzsche e falei que ele era o autor, que era o filósofo do pragmatismo, era justamente Nietzsche que apresentou o conceito do Deus morto. Que Deus morto é esse? Era aquele Deus em que ele via através do perfil da igreja que estava mais tomada pela religiosidade e não representava mais aquela fé abrasante, aquela fé envolvente. Então, diante dessa realidade, Nietzsche chegou à conclusão que o perfil da igreja ela apresentava a figura de um Deus morto,
um Deus sem sentido, um Deus vazio. Portanto, amado de Deus, amada do Pai, perceba que você existe. Se você existe, é sinal de que você tem condições e tem capacidade de resistir, de perseverar. E quem vai te ajudar nessa perseverança é justamente homens, mulheres, pessoas orientadas pelo Espírito de Deus, que o Senhor vai colocar no teu caminho para que te ajude com toda certeza na sua caminhada e você acreditar, sim, que esta chama do Espírito de Deus vai te manter em pé, vai te manter constante nessa sua caminhada e não desviar do seu caminho. Então entenda a importância de mantermos o nosso olhar, a confiança no nosso Deus e permitir que Ele nos inspire. Que o Senhor te inspire, que o Senhor te direcione, que o Senhor coloque pessoas no teu caminho, no teu ciclo de relacionamento realmente que venham te ajudar a continuar essa caminhada e que o Senhor te abençoe e te guarde desde hoje para todo sempre. Que você não tenha uma visão através dos referenciais que você tem encontrado no caminho como uma visão pragmática que Nietzsche teve da igreja de seu tempo, mas que você encontre uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja envolvente, uma igreja atraente, uma igreja inclusiva. Que o Senhor te abençoe e te guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Leritaot.